Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio, professores que sempre nos acompanham. Eu sou a professora Mara Valéria, estou aqui com vocês que escolheram o aprofundamento Start, Hora do Desafio. E eu, com o nosso componente, assim como o título da nossa aula, dos jogos de tabuleiro ao RPG. E hoje, aula de introdução 1 da atividade integrada 2. Então, concluímos aí os jogos de tabuleiro, o nosso festival. E hoje, então, passamos para o que a gente chama de... Vamos falar de RPG, tá? Então, o título da aula, Vamos ao RPG? É isso que teremos hoje. Eu não estou sozinha, estou nesse momento com o Sidney, também o nosso intérprete, e daqui a pouco o André também aparece aí para vocês. Vou iniciar fazendo minha descrição audiovisual. Eu sou a professora Mara, tenho estatura mediana, meu cabelo, ele é claro, está solto. Eu estou de jaqueta preta, pois hoje está friozinho aqui na capital. Por dentro, eu tenho dentro da jaqueta também estou com uma blusa preta, de calça jeans e bota atrás do púlpito. E nele tenho a caneca, a lupa, que aí é sobre o eixo de investigação nossa, né? Investigação científica. E atrás de mim a gente tem a nossa lousa virtual, né? A nossa TV. Eu espero que vocês estejam bem aí do outro lado. Então vamos para mais essa aula aqui. Olha só. A habilidade, a gente sempre coloca aí para vocês, habilidade. Então, a gente vem com a EMIF LGG04, reconhecer produtos e ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre obras ou eventos de diferentes práticas artísticas, culturais e ou corporais, ampliando o repertório, domínio pessoal sobre o funcionamento e os recursos das línguas ou das linguagens. E aí, quando a gente vem com a proposta, então, do RPG para você, a gente pensa que a gente tem personagens, tem cenário, a gente tem movimentação, então a gente já vai pensando aí nessa questão da estruturação de cultura, de criatividade também. E outra habilidade da qual essas nossas atividades elas vão aí guiar são as competências da formação geral básica. A gente fala das competências 1 e 2, que vem com a habilidade M13, LGG 103. Analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, visuais, verbais, sonoras e gestuais. Vocês vão ver que a gente vai trabalhar muito essa habilidade aí falando de RPG, porque nós vamos hoje falar, na próxima aula aí, do que é o RPG e depois mão na massa, jogo na mesa, tá certo? Eu jogo aqui, você joga aí na escola. Então acompanhem comigo. O eixo estruturante nosso é a investigação científica, objetivos: proporcionar as trocas de informações sobre o que conhece em relação ao RPG, dar acesso ao vídeo, à origem dos RPGs, que está no mapa. Então, vocês têm aí a possibilidade de pegar com os professores esse material, mas eu falarei dele um pouquinho aqui, e fazer leitura em grupo do exemplo de um jogo do RPG, que também está no nosso mapa. Pessoal, aí a nossa agenda. Então, vamos lá, Start. Olhem só. Atividade integrada 2, saímos da 1. Nosso componente é o 4 e essa é a nossa primeira aula de introdução. Vamos lá. O RPG, a gente começa aí com a definição do que é o RPG, que vocês já devem conhecer. E quem nunca jogou, se interessou em escolher esse componente aí, né, ou melhor, esse aprofundamento, porque é um jogo que chama a atenção de milhares de pessoas. Então vamos lá. O RPG, ele é um jogo com características específicas, voltadas a interpretação de personagens, mas possivelmente eles encontrarão
relações com os outros jogos anteriormente vivenciados. Por isso, nós trouxemos antes do RPG os jogos de tabuleiro. Tem a ver? Tem a ver. Nós vamos encontrar muitas características aí. Mesmo que por meio de sua estética ou certas relações estabelecidas, aí a gente vem com a questão da dinâmica de jogo. Você conhece o MMORPG, né? Ou RPG de videogame? Vamos lá. Eles não se assemelham à sua original forma, uma vez que neles quase não existem as reações com o roleplay, ou seja, a interpretação e atuação de um papel, de um personagem que se caracteriza como seu avatar dentro do jogo. Voltem aqui em mim. Quando vocês assistirem o vídeo que foi orientado ali no comecinho, vocês vão ver que em determinado momento eles apontam exatamente isso. Que os RPGs de computador ou videogames, eles não são realmente iguais aos apresentados na mesa ali com as cartas, justamente por causa dessa questão da interpretação toda do material, como foi dito aqui anteriormente. Então, vamos lá, vamos continuar aqui nos slides. RPG. Pode se parecer com um tipo de jogo teatral, então isso aqui, ó, gente, é onde eu falo da questão da interpretação dos personagens. E aí, de que forma, né? A professora pergunta como? Um jogador será um narrador mestre, que terá a incumbência de contar uma história, criando cenas em que os jogadores ou players poderão interagir e intervir, criando novas possibilidades narrativas, dentro, claro, do papel de seu personagem. Então aí vocês já vão conhecendo, podem voltar aqui, vocês já vão conhecendo aí que a proposta do RPG traz para vocês o narrador, que é aquele que vai contar realmente história e guiar aí os fatos, as novas possibilidades, e nós temos os jogadores que entrarão de cabeça aí no personagem e darão sequência à história, tá certo? Então, ambos têm papéis importantes no nosso jogo de RPG. Vamos continuar. Comentários sobre o conteúdo do vídeo, a origem dos RPGs, né, que tem lá no mapa. Eu fiz questão de trazer anotações aqui acerca disso, mas olha só, né, as ilustrações, elas já não vão chamando a atenção aí, nos dando vontade de partir para o jogo. Então a gente tem os dados e vocês vão ver, gente, realmente não é somente dado convencional lá que nós temos. Olha só que bacana a estrutura aí, né? Física mesmo dos dados. Nós vamos falar em um tópico somente desse objeto. E aí a outra que remete, né? Ali a gente tem imagens que nos levam ao imaginário. Então vamos lá. O RPG, né, da mesma forma que foi o questionamento aí, que eu falei sobre a origem dos RPGs, eu anotei tudo que tem ali no vídeo para não faltar nada aí de informação para vocês, mas é importante que vocês assistam esse vídeo aí da origem do RPG. Então vamos lá. Ele se deu início lá em 1974. E quem trouxe, né, o RPG foi Gary Gygax, é isso mesmo, e David Emerson. Eles foram os precursores aí do RPG. E eles iniciaram com um jogo que vocês devem conhecer, chamado Dungeons Dragons, que traduzindo aí são Masmorras e Dragões. Vocês vão ver quando eu falar um pouquinho, daqui a pouquinho, um desenho que foi totalmente baseado aí nessa criação, nessa aparição do RPG. No RPG, os jogadores, na verdade, eles desempenham o papel de um personagem e o cenário, ali a gente pensa num cenário fictício, onde a história vai sendo construída. Isso, a partir da narração e
do que o personagem ele investe para que ele faça em determinados momentos de jogo, de acordo com o cenário que foi criado. Quando a gente fala aí cenário, a gente pensa realmente no cenário e nas condições e formas do como o jogo vai se desenvolvendo, né? Quem determina ali o que vai acontecer, a gente tem aí o narrador e os personagens conforme as suas criações. Então, pensando na trama, pensando como vai ser o desenvolvimento desse personagem, que armas serão usadas, tá certo? E aí, não necessariamente ele pode ser digital, mas ele é apresentado com com cartas mesmo de mesa, que é o que nas nossas semanas de desenvolvimento nós traremos aqui. Nós vamos falar de todos os participantes do jogo de RPG, mas mostrando na prática. Isso vai deixar muito mais gostoso e atrativo. Então vamos lá, estávamos em 1974, quando o RPG apareceu, então aí fazendo 48 anos, na verdade. E aí, em 1980, esses jogos, eles fizeram um boom, foi uma febre esse tipo de jogo. E aí apareceu um desenho que é um RPG propriamente dito, que é a Caverna do Dragão, onde os personagens, e cada personagem ali era responsável por um tipo de dom diferenciado um do outro, em que o objetivo deles era sair daquele local em que eles foram inseridos quando eles brincavam um dia num parque de diversões. Então, olha só, eles estavam todos no parque, todos os amigos, e de repente eles entraram num mundo ali que não tinha nada a ver, totalmente diferente do que eles viviam, mas cada personagem passou a desempenhar uma função importante conforme eles buscavam sair, né, daquele lugar. Então, o filme, quem tiver curiosidade aí pode procurar, a Caverna do Dragão, na verdade é um desenho. E ele teve, então, esse boom, né, nessa época, lá em 1980. Já no início do século XXI, tivemos a terceira edição, aí, né, do Dangerous Dragons. E nesse momento foi liberado a licença aí para exploração de produtos no mercado, e aí teve a ascensão dos jogos de RPG. Ok? Assistam que vocês vão gostar muito aí dessa história contada de como surgiu. Aí lá no filme fala dos tipos de jogo dos participantes, volta a falar do jogador, volta a falar do narrador. Lá eles apontam como Game Master, né? Aí o narrador que vai contando essa história. E existe também um outro tipo de RPG que ele é apresentado por livros também. E ali no livro tem já o cenário, já os jogadores, e eles vão fazendo as simulações ali. O que não aproxima, de acordo com quem estuda o RPG do jogo de cartas propriamente dito. Então vamos lá. É isso que o vídeo conta, e é isso que eu quero que vocês busquem e assistam. A dinâmica do jogo de RPG. Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Porque se você conhece, tudo isso que eu falei está muito claro. Se você nunca jogou RPG, é uma forma de você começar a entender a dinâmica do jogo propriamente dito. Então acompanhe aí comigo no slide. Jogar RPG parece proposta de outro mundo. O desenvolvimento do jogo se dá a partir de duas descrições narrativas que se assemelham a jogos teatrais, gente, de perguntas e respostas, ok? Então vamos lá, é uma proposta que parece ser muito diferente daquilo que nós vivemos, mas aí vai se desenvolvendo com descrições narrativas e temos a questão dos jogos teatrais, que são muito relevantes. Como se trata aqui de um exemplo que eu vou dar, não se atenha a como funcionam as regras nesse momento, pois cada jogo, olha só, cada jogo de RPG pode ter as suas próprias regras. Pode haver regras que nós chamamos de combinadas, as que dependem também de um sistema já sistematizado, então ele já vem ali com aquela organização, e
vendido oficialmente, que são as regras que vêm lá dos fabricantes. Para elucidar dúvidas sobre o processo de roleplay, característico do jogo de RPG, segue um exemplo de como funciona esse jogo. Esse exemplo também tem lá no nosso mapa. Então, eu vou fazer a leitura aqui de uma proposta de RPG. Vamos tentar agora entrar nesse mundo aí diferente, nisso que parece ser algo de outro mundo. Acompanhem o slide comigo. Vamos lá. Dinâmica do jogo de RPG. Essa mesa é composta por Thiago, Pamela e Vitor. Vitor será o mestre narrador. Inicia o jogo escrevendo a cena. Vitor diz: vocês estão em uma velha casa abandonada. O cheiro do local é um ambiente úmido e mofado. Cada passo que vocês dão no local, mesmo que o personagem de Thiago seja um elfo ladino extremamente furtivo, faz as tábuas rangerem. O personagem de Pamela é uma feiticeira humana e, graças ao seu uso da magia, percebe algo desconhecido sobre os escombros no lado esquerdo da sala. O que vocês fazem? Então, olhem só. Narrador ali falou do que se trata a história e a gente já tem os personagens falando aí sobre elas. Vamos saber mais um pouquinho sobre essa história? Vamos lá. Thiago diz: eu vou procurar nos escombros. Pamela diz: eu vou fazer uma magia de proteção para evitar sermos atacados por algo, caso saia alguma criatura dos escombros. Vitor volta e fala: certo. Thiago, jogue o dado para descobrirmos se encontrou algo. Se tirar 4, 5 ou 6, você terá sucesso ao procurar, ok? Pamela, jogue um dado e o resultado aumenta na defesa de vocês dois. E assim o jogo continua. Vocês entendem que foi criado ali todo um cenário e aí já foi distribuído o que cada um é e vai dos personagens, além do uso do dado, que também tem fator fundamental ali para o direcionamento do jogo, para que as coisas elas possam acontecer. Tá? Então, assim, além de você ter o caminho, você ainda depende do dado. Então, nessa história, se ele tirasse 1, 2, 3, ele não iria conseguir seguir em seu propósito. E assim o jogo continua. Na próxima aula eu trago mais um pedaço dessa história para vocês. Combinado assim? Vamos lá. Eu digo a partir de agora, continue você esse jogo, mas não leia o que está na nossa proposta então por enquanto. Mas se você fosse dar continuidade disso que eu li, como seria? Hein? Ficaram curiosos? Eu estou curiosa para saber como vocês levariam esse jogo até aí ao final. Então, para vocês, estudantes, trocar informações sobre o que vocês conhecem do RPG, assistir ao vídeo aí da origem e ler o exemplo do jogo RPG na íntegra. Mas, ó, antes disso, pense o que você faria a partir daí. Aí depois você lê, tá bom? E vê se o que você faria é o que realmente colocaram como proposta ali nesse exemplo dado. Pessoal, nós sabemos que a nossa aula, ela tem uma continuidade aí com uma interação. Eu vou aguardar você aqui, né? Então, durante os 10 minutos eu estou esperando que você entre, que você venha falar comigo aí sobre o aprofundamento dado aí na escola de vocês. E então eu preciso chamar aí vocês podem avaliar a aula, eu vou chamando a interação, eu vou ficar por aqui aguardando você aí, tá certo? Então, até já já!